Evangelho de Mateus, capítulo 16, verso 1 ao verso 12, onde lemos assim, irmãos. Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhe mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está de um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu, e não podeis discernir os sinais dos tempos? Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: é porque não trouxemos pão. Percebendo-o, Jesus disse: por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, e de quantos cestos tomastes? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos tomastes? Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pão? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus? Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Meus irmãos, certamente os irmãos vão concordar comigo, ou ter o mesmo sentimento que eu também tenho, no sentido de que, de estranhar, embora não devêssemos talvez estranhar, o quão impressionante é a facilidade com que, de forma geral, as pessoas são induzidas ao erro, elas são atraídas ao erro e dão crédito ao erro. A facilidade com que as pessoas seguem e se tornam crédulas com relação às filosofias, ideologias, teologias e superstições contrárias à revelação da palavra de Deus. Basta qualquer pessoa se levantar e começar a ensinar qualquer tipo de filosofia, ou promover uma ideologia, ou propalar as suas teologias particulares, e logo alcançam um número enorme de seguidores. Enquanto que, e isso é o que nos entristece, com que dificuldade nós vemos as pessoas aceitarem, reconhecerem e darem crédito à verdade da palavra de Deus. Dificuldade para as pessoas crerem no Evangelho e se confiarem a Cristo como o seu Salvador. Isso não se trata apenas de enganos, é porque as pessoas apenas, sem nenhuma conotação moral ou espiritual, se deixam levar
coitadas, como vítimas apenas do erro e do engano. Não. Trata-se, na realidade, de pecado mesmo. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, na sua segunda carta, a partir do versículo 4, ele diz que, do versículo 3, ele diz que se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto. Nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque Deus que disse das trevas resplandecerá a luz, diz ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Poderíamos esperar que as pessoas em geral, as multidões que acompanharam o ministério de Jesus e foram expostas aos seus ensinos, às suas parábolas, aos seus milagres, contemplassem a glória de Deus na face do seu Filho. Ele que é a imagem do Deus invisível, primogênito de toda a criação. Ele em quem reside a plenitude da divindade. Mas a realidade é que não é assim. Em outra carta, agora escrevendo aos Efésios, o apóstolo Paulo adverte os crentes da igreja de Éfeso a não andarem como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, endurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo-se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que aprendestes a Cristo. Então, meus irmãos, essa é uma realidade ao nosso derredor. De forma geral, as multidões, as pessoas que nos cercam, elas amam o engano, amam o erro, não por uma fatalidade. É verdade que elas são tornadas cegas pelo Deus deste século, o Deus deste mundo, o diabo. Mas elas gostam de andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. Elas rejeitam a luz do Evangelho porque elas amam o seu pecado. Ainda em outra carta, o mesmo autor, Paulo, escrevendo agora aos Romanos, uma passagem muito conhecida, logo no capítulo 1 da sua carta, ele diz que a ira de Deus se revela dos céus contra toda impiedade e perversão dos homens que detêm a verdade pela injustiça. Trocam a verdade pela injustiça. Sufocam a verdade e no seu lugar colocam o erro. Porquanto o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, assim o seu eterno poder, como também a sua própria divindade, claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas, tais homens são por isso mesmo indesculpáveis. Porquanto, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Antes se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, obscurecendo-se-lhes o coração insensato. Então, aquilo que nós constatamos, que nos impressiona e que nos entristece, ou seja, a facilidade com que as pessoas são induzidas a crer no engano e no erro, seja de natureza filosófica, ideológica, teológica. E a dificuldade com que essas mesmas pessoas têm para aceitarem a verdade e crerem na verdade, que tem nome, é Jesus, o nosso Salvador. Ela apenas representa aquilo que a palavra de Deus
nos ensina de uma maneira de forma tão clara, nessas passagens que eu li e em inúmeras outras passagens bíblicas. E, meus irmãos, a passagem que temos para considerar hoje à noite, ela aborda exatamente essa questão, ela trata exatamente desse assunto. Eu chamo a atenção dos irmãos que, nessa exposição que temos feito ao longo desses 2 últimos anos, já quase, deve estar completando agora em fevereiro, se eu não me engano, no Evangelho de Mateus, que nós estamos aqui passando para mais uma sessão do livro. Nos capítulos 14 e 15, depois do capítulo 13 sobre as parábolas do reino, Mateus registra uma série de milagres que o Senhor Jesus realizou e que, como temos chamado a atenção dos irmãos e das irmãs, também, assim como as parábolas, revelam a natureza do reino de Deus e, mais ainda, a natureza, a pessoa e a obra do nosso Salvador, o Senhor do reino. E tivemos a oportunidade de considerar a primeira multiplicação dos pães, o milagre quando Jesus, em socorro aos seus discípulos, andou sobre o mar, os milagres que ele realizou em Genezaré, o milagre da cura da filha da mulher cananeia, outras várias curas que Jesus realizou. E no domingo passado, consideramos juntos a segunda multiplicação dos pães. O registro desses milagres é interrompido apenas pela controvérsia levantada pelos de fariseus e escribas que vieram de Jerusalém com relação às suas tradições humanas. Indignados eles se encontravam porque os discípulos de Jesus não observavam a tradição dos anciãos acerca da lavagem cerimonial das mãos. E vimos como Jesus desmascara a intenção daqueles homens, acusando-os de eles sim quebrarem a lei de Deus sob pretexto de observarem as suas tradições humanas. Mas aqui, meus irmãos, nesse capítulo 16, os irmãos podem observar, seria interessante se mantivessem a Bíblia aberta, ele é inteiramente composto de discursos de Jesus. Não são milagres, nem parábolas, mais do que discursos. Praticamente todo o capítulo é composto de diálogos do Senhor Jesus. A seção que nós lemos, primeiro diálogo com os fariseus e saduceus, e logo a seguir, ainda dentro do texto que lemos, o diálogo que ele manteve com seus discípulos. Depois, a partir do versículo 21, o diálogo mantido com Pedro sobre a sua ressurreição. A partir do versículo 24 também. Então, essa seção, esse capítulo inteiro, basicamente é todo composto de diálogos que o Senhor Jesus manteve, ou sendo às vezes provocado, ou ele mesmo provocando esses diálogos e assim confrontando os homens com seus erros, com seus pecados, admoestando-os contra os perigos, vários perigos, e ensinando verdades preciosas acerca da sua vida, da sua obra, do seu ministério. Com relação ao texto, a título de elucidação, eu explico que as duas sessões que lemos, elas estão ligadas. Não apenas porque as duas são diálogos, com o restante do capítulo. O primeiro diálogo com os fariseus e os saduceus, do versículo 1 ao versículo 4, e a segunda parte, do versículo 5 ao versículo 12, o diálogo de Jesus com os seus discípulos. Mas a evidência de que essa sessão inteira compõe, na verdade, ela é una, ela tem uma unidade, é a expressão fariseus
e os saduceus. Observem no versículo 1 do capítulo 16. Aproximou-se os fariseus e os saduceus. E aí no início da segunda sessão, no parágrafo, no versículo 5, Jesus diz, e lhes disse, vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. No versículo 11, mais uma vez, e sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. E a sessão termina, no versículo 12, com a observação de Mateus, que então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. É um texto só. 2 episódios, mas 2 episódios intimamente relacionados. 2 diálogos. O primeiro, provocado pelos fariseus e saduceus, e era literalmente uma provocação. O segundo diálogo, com os discípulos, mais sobre os fariseus e os saduceus, que anteriormente haviam provocado a Jesus. Então eu convido os irmãos, com a Bíblia aberta, estudarmos um pouco essa sessão que nós acabamos de ler, sob o título natural e normal, ou seja, o fermento dos fariseus e dos saduceus. Obviamente, o texto se encontra naturalmente dividido em 2 sessões, não é? Como indiquei há pouco. Na primeira, 2 sessões que são 2 diálogos. Então, vamos considerar o primeiro diálogo. O diálogo de Jesus com os fariseus e saduceus, registrado nos 4 primeiros versículos desse capítulo. E eu chamo a atenção dos irmãos com relação a essa sessão, primeiro para as circunstâncias em que esse diálogo ocorreu, depois para o pedido dos fariseus e saduceus, e depois então a resposta de Jesus. Com relação às circunstâncias, elas são indicadas não exatamente no texto que lemos, mas no capítulo anterior, o capítulo 15, como um todo. O diálogo aqui mencionado, ele aconteceu após o confronto com os escribas e fariseus sobre a tradição dos anciãos, aos quais eu fiz referência há pouco, após a cura da filha de uma mulher cananeia, como já tivemos a oportunidade de estudar, após outras várias curas realizadas entre os gentios e o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes para alimentar aquela multidão gentia que vinha seguindo a Jesus e estava ali experimentando a sua graça, o seu favor naqueles milagres, muitos milagres que foram realizados. Então, no contexto todo, nós vimos uma questão muito clara, um conflito, né? Gentios e judeus. Começando ali com a questão da tradição dos anciãos, Jesus como que Mateus passa a registrar os eventos a seguir, as curas entre aquelas multidões que procuraram Jesus, entre os gentios, a cura da filha da mulher cananeia, o pão para os gentios, a multiplicação do pão para os gentios. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês não compreendem, os fariseus, os escribas, a liderança, os judeus, não estavam discernindo a natureza do reino, os sinais dos tempos, a vinda do Messias, não estavam sabendo identificá-lo e reconhecê-lo como o Messias prometido, o descendente de Davi, o salvação de Israel, o Salvador de Israel. Enquanto que os gentios, que não dispunham do mesmo grau de revelação que os judeus dispunham e dos privilégios espirituais que foram concedidos a eles, eles vinham alegremente a Jesus e muitos reconhecendo mesmo que Jesus era o Messias prometido, o filho de Davi, com o mínimo que eles haviam recebido. Ainda com relação às circunstâncias, eu chamo a atenção dos irmãos e irmãs
que agora Jesus, que se encontrava antes do outro lado do mar da Galileia, o lado gentílico, onde se encontrava a região de Decápolis, as 10 cidades gregas, e aonde ele realizou aqueles milagres, a multiplicação dos pães também, ali tudo no meio, entre os gentios, ele agora retorna para o outro lado do lado ocidental do lago, do mar, que era a região judaica. Nós lemos no último versículo do capítulo 15, o versículo 39, que tendo despedido as multidões, entrou Jesus no barco e foi para o território de Magadã. Território de Magadã. E Marcos diz que Jesus foi para a região de Dalmanuta. Essas regiões são absolutamente desconhecidas. Os estudiosos nunca conseguiram identificar exatamente a que região, provavelmente uma regiãozinha menor, pouco, não tão historicamente conhecida, ao ponto que não permaneceu, não foi preservado nenhum registro histórico acerca dessas duas regiões. Mas quase certamente, como Jesus estava do outro lado gentílico do mar, e pegou o barco e foi para o outro lado, provavelmente quase certamente ele veio para o lado judeu. Tanto é assim que aqui no nosso texto nós vemos os fariseus e os saduceus indo a eles. Ora, os fariseus, dificilmente eles iriam para a região gentílica. Então, provavelmente Jesus se encontra aqui do lado de cá, do mar da Galileia, entre os judeus novamente. Eu lendo o texto, eu quase que penso assim, puxa, mais uma oportunidade que Jesus está dando. Ele já poderia ter continuado a partir dali. A reação da liderança religiosa e mesmo política de Israel vinha sendo crescentemente hostil e contrária a Jesus. Ele podia ter, agora deixa para lá. Mas não, ele mais uma vez retorna. Mas mais uma vez, meus irmãos, nós vemos a reação negativa daqueles que deveriam dar as boas-vindas a Jesus. Veio para o que era seu, o que eram seus, mais uma vez, mas os seus não o receberam. De novo. O diálogo começa com o pedido dos fariseus e dos saduceus, registrado no versículo 1. Uma palavra com relação a esses dois grupos de pessoas, os pedintes, aqueles que pediram a Jesus ali mais um milagre. É impressionante, irmão. Talvez os irmãos não notem essa referência. Aproximando-se os fariseus e os saduceus. Dois grupos, teologicamente, religiosamente, politicamente, extremamente diferentes. Eles eram opositores. Essa é a primeira vez que ouvimos falar novamente dos saduceus, após a referência a eles no capítulo 3. No capítulo 3. Não lembrei a memória. Quando eles foram para ser batizados por João Batista. Mas agora, aqui eles aparecem novamente, e para surpresa nossa, aparecem como um grupo só, unidos, fariseus e saduceus. Eu digo isso porque os fariseus, politicamente, eles eram mais subversivos, né? Não tanto quanto os zelotes, mas eles não se conformavam com a dominação romana da Terra Santa, da Palestina. Aqui e ali nós os vemos em conflito com as autoridades políticas e romanas. Teologicamente, eles eram caracterizados, é um grupo que nós conhecemos muito bem, porque frequentemente eles têm aparecido, os fariseus, no nosso estudo do Evangelho de Mateus. Eles eram caracterizados na sua teologia pelo cerimonialismo, pelo tradicionalismo, pela hipocrisia religiosa. Externamente eram muito religiosos, muito piedosos, gostavam de manifestar, expor a sua piedade aos outros,
Mas Jesus os denunciou como sepulcros caiados. Eles eram hipócritas. A religiosidade deles, a piedade deles era apenas externa, não expressava a sinceridade do coração. E eram, como vemos em várias oportunidades, extremamente cerimonialistas, extremamente tradicionalistas. Eles, acima da palavra de Deus e da lei de Deus, estavam as cerimônias, estavam as tradições religiosas, as tradições humanas, como nós já consideramos há poucos domingos atrás, nos primeiros versículos do capítulo 15. Os saduceus, por outro lado, eram, de fato, o oposto, meus irmãos. Eles eram mais favoráveis à dominação romana, eles eram muito pragmáticos no que diz respeito a isso. Boa parte dos saduceus compunha a condução do templo e dessas coisas, mas, na verdade, eles são reconhecidos biblicamente principalmente pela teologia, vou usar um termo moderno, mas a teologia liberal deles. Eram muito liberais, eram secularistas, eram materialistas. Os irmãos devem lembrar do conflito, do episódio em que o apóstolo Paulo foi levado ao Sinédrio e fez uso exatamente dessa diferença teológica entre os fariseus e os saduceus. Ambos compunham grupos distintos dentro do Sinédrio, mas não se davam entre si. E o apóstolo Paulo, então, apela exatamente para isso e faz uso dessa diferença em seu benefício, se identificando com os fariseus e criando ali uma confusão para poder se safar da situação em que ele se encontrava. Nós lembramos no versículo 6 do capítulo 23 de Atos, que sabendo Paulo que uma parte do Sinédrio se compunha de saduceus e outra dos fariseus, exclamou: varões e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu, no tocante à esperança e à ressurreição dos mortos sou julgado. Ditas essas palavras, levantou-se grande confusão entre fariseus e saduceus e a multidão se dividiu. E aí vejam o verso seguinte: pois os saduceus declaravam não haver ressurreição, nem anjo, nem espírito, ao passo que os fariseus admitiam todas essas coisas. Então os saduceus não criam em anjo, eles não criam em ressurreição, na esperança da ressurreição dos mortos, eles não criam em espírito, enfim, eles não criam em nada que fosse transcendental, eles só criam mesmo naquilo que eles podiam verificar, e ver e constatar alguma coisa bem semelhante com os princípios que regem e as pressuposições que regem a teologia crítica, a teologia liberal. Eles eram os liberais da época e os fariseus, os tradicionalistas da época. Qual foi o pedido que eles fizeram? Mostra-nos um sinal do céu. Meus irmãos, a gente, quando lê o texto, diz: de novo, será possível, depois de centenas, milhares de sinais, que os milagres que Jesus realizou eram todos eles sinais da sua messianidade, da sua divindade, do seu poder divino. Depois de tudo que Jesus já havia feito, depois de todos os milagres que Jesus havia realizado, da infinidade de curas das enfermidades mais graves e incuráveis que Jesus havia feito, de milagres com relação às próprias forças da natureza, aquietando o mar, andando sobre o mar, multiplicando pães, não uma vez, mas duas, para o abastecimento de multidões. Que sinal eles ainda queriam? Um sinal vindo do céu? O que mais que eles queriam, além daquilo dos milagres e dos sinais que o Senhor Jesus havia realizado? Na realidade, Mateus deixa claro que o pedido deles não era sincero. Eles não estavam querendo um sinal para, de fato, crer. Mas eles estavam querendo pegar Jesus. Eles estavam querendo, Mateus diz,
tentar, né? Porque ele diz assim, aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando pedir um sinal. Quer dizer, a palavra utilizada aí tem essa ideia também, né? De tentar, de provar, de tentar mesmo também, porque, por exemplo, na tentação de Jesus no deserto pelo diabo, Jesus foi ali tentado, a palavra utilizada é o mesmo verbo utilizado aqui, peirazo no grego, e Satanás ela é chamado de tentador, o peraizon, o tentador, um adjetivo substantivado, quer dizer, um particípio substantivado, quer dizer, era mesmo, era uma tentação. Ali estava novamente o diabo, fazendo uso desses agentes, exatamente com o propósito de denunciar Jesus, com o propósito de desmascará-lo, com o propósito de não crer. Eles não estavam pedindo sinal para crer, eles estavam atrás de um motivo para não crer e para impedir que os outros crescem que de fato Jesus era o Messias, o Salvador, o Filho de Deus enviado a este mundo. A resposta de Jesus, irmãos, está nos versículos seguintes, no versículo 2 ao versículo de número 4. Primeiro, ele os repreende por não discernirem os sinais dos tempos. Ele os louva por saberem discernir os sinais do clima. Em português a gente usa tempo para clima e usa tempo para tempo, né? E em outras línguas não, né? Usam palavras diferentes nesse sentido, mas não importa. O que importa aqui é que eles eram bons na observação dos sinais climáticos, né? E previam, identificavam e discerniam com facilidade quando o céu estava vermelho, à noite, no outro dia vai ser assim e tal. Quando amanhecia o céu no vermelho, de um outro tipo de tom, alguma coisa, e aí eles diziam, bom, hoje vai ter tempestade. Jesus diz, muito bem, vocês são expertos na identificação de sinais de clima, mas vocês que deveriam entender e discernir, não discernem os sinais dos tempos. Então ele os repreende por não discernirem os sinais, por não perceberem que por tudo que Jesus vinha fazendo e realizando, tudo que vinha acontecendo, evidentemente, esse era o Messias prometido, esse era o Salvador dos judeus. E gentios, como aquela mulher cananeia, que não dispunha nem de longe do grau de revelação que eles tinham, especialmente esses que eram líderes saduceus e os fariseus entre o povo de Israel, compunham o sinédrio, inclusive, pois eles não discerniam os sinais espirituais, mas eles discerniam os sinais materiais, eram muito bons nisso. Mas quando chegavam na área espiritual, eles eram um fracasso. E eles que deveriam ser especialistas exatamente nessa área. Jesus também, na sua resposta, os acusa de adúlteros espirituais. E também nega-lhes o pedido, no versículo 4, fazendo referência ao sinal de Jonas. Uma geração má e adúltera pede um sinal, e nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal de Jonas. Nós já conhecemos essas palavras de Jesus, porque em outro episódio, quando os escribas, os fariseus e os escribas, ali associado aos escribas, eles vão a Jesus também pedindo sinal, e o Senhor Jesus claramente não confere, não concede o pedido deles, porque não havia nenhuma sinceridade. O que eles queriam era, na realidade, um motivo para não crer e para não deixar que outros crescem, e não alguma evidência razoável, legítima, para que pudessem então ser conduzidos à fé. E o sinal de Jonas, nós sabemos, a referência de Jesus certamente é o fato de que um sinal ainda restaria para aquela geração má, perversa e adúltera. O maior dos sinais, o grande milagre, o maior dos milagres, a ressurreição do Senhor Jesus, quando ele venceria a morte e então estaria lhe expondo principados, potestades, triunfando deles na cruz do Calvário e depois ressuscitando dentre os mortos após 3 dias de sepultamento. Na realidade, Jesus era o próprio
sinal de Jonas. E Jesus era o grande sinal dos tempos. A presença de Jesus, os ensinos de Jesus, os milagres de Jesus, tudo aquilo, Jesus como pessoa e as obras que ele vinha realizando atestavam, era um sinal de que aquele dia prometido no Antigo Testamento, da vinda do Messias, havia chegado. Ele era o filho de Davi. Os gentios reconheceram isso. E os judeus que deveriam reconhecer, não tinham discernimento espiritual para compreender e reconhecer que ele de fato era o Messias. E finalmente, no final do versículo 4, nós lemos que Jesus deixou-os e retirou-os. Mais uma vez, nós lemos sobre Jesus deixando e entregando aquelas pessoas a si próprias e se retirando deles como uma espécie de juízo. É um juízo de Deus quando Deus entrega. Na passagem que lemos há pouco, em Romanos, no capítulo 1, a partir do versículo 18, nós vemos como Jesus entrega aquelas pessoas que sufocam a verdade de Deus, no seu lugar colocam a mentira, o engano que eles amam, e acabam adorando a criatura ao invés de adorar ao Criador, e Deus os entrega a uma disposição moral reprovável, e mental e moral reprovável, para praticarem toda sorte de coisas inconvenientes. Portanto, quando nós vimos a impiedade, a lascívia, a imoralidade, a iniquidade, não é apenas uma expressão da pecaminosidade do homem, é, na realidade, uma manifestação do juízo de Deus que entrega essas pessoas a ir ao extremo da imoralidade, da impiedade, o juízo de Deus, na verdade, vindo sobre eles, a ira de Deus sobre eles. E é o que nós vemos aqui, irmãos, Jesus como que manifestando a sua ira contra a idolatria obstinada daquela liderança de Israel, que deveriam ser os primeiros a reconhecer a Jesus como Messias, o Salvador, e, no entanto, não o fizeram, deixando que gentios, que tinham um grau de revelação tão pequeno, esses sim dessem boas-vindas a Jesus como reconhecendo como o Messias prometido a Israel. Apenas uma observação final com relação a esta primeira sessão, meus irmãos. Observem que o mesmo poderoso e compassivo Salvador, que está sempre, como vimos aqui domingo passado, sempre pronto para dispensar bênçãos materiais e espirituais a judeus e gentios, rejeita de gratificar o desejo iníquo e incrédulo, obstinado, daqueles que na realidade não queriam uma razão para crer, mas um motivo para não crer e para não deixar que outros crescem. Mas o episódio não encerra aí. É verdade que agora Jesus, tendo pego os discípulos e novamente, já lemos, deixou-os, retirou-se, ele pega os discípulos, passa por outro lado, provavelmente ele foi novamente para o lado gentil do mar da Galileia. Como que dizendo, parece que esse povo não tem jeito mesmo, né? Eles não ouvem, são duros de coração, são obstinados, eles não creem, não é porque não eles creem porque não querem, na realidade, crer, eles são iníquos, são ímpios, amam, na realidade, o engano e o erro. Mas vejam que, indo para o outro lado, tendo Jesus pegado o mar, dá início aqui ao esse segundo diálogo de Jesus. Agora, não mais com os fariseus e os saduceus, mas com os discípulos de Jesus. Mas acerca dos fariseus e dos saduceus. Então, a questão ainda permanece, como já indiquei no início. E com relação a esse segundo diálogo, eu chamo novamente a atenção dos irmãos. Primeiro, para a circunstância, indicada no versículo 5, para a advertência de Jesus e o engano dos seus discípulos, nos versículos 6 e 7, para a repreensão de Jesus, nos versos 8 e 11, para a compreensão dos discípulos, conforme a observação de Mateus, no último versículo do texto, no versículo 12. Com relação às circunstâncias, no versículo 5, nós lemos que, ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. Mateus faz essa observação, porque ela vai ser útil no diálogo que Jesus vai travar a seguir com os discípulos.
Então, irmãos, primeiro, nessa circunstância, nós observamos, que eu já disse, que ele passou para o outro lado. E a observação de que os discípulos esqueceram de levar pão. Então, eles iam viajar, iram para o outro lado, então normal ter algum tipo de suprimento. Só que eles não levaram, esqueceram de providenciar algum alimento, algum pão. É verdade que Jesus já havia realizado milagres da multiplicação dos pães, e é verdade que ele poderia suprir essa necessidade dele de forma extraordinária. Mas também é verdade que os discípulos não deveriam estar fiados, né? Que toda vez Jesus ia realizar um milagre de multiplicação de pães e que agora eles não podiam ligar. Poderiam não ligar para a responsabilidade deles e não proverem aquilo que era necessário. E foi até que eles esqueceram de levar pão. E aí, nos versos 6 e 7, vem a advertência de Jesus e a má interpretação, a má compreensão da advertência de Jesus que os discípulos relacionaram com o fato de haverem esquecido de levar pão. A advertência de Jesus é clara: vede e acautelai-vos. Ele começa chamando a atenção dos seus discípulos para que parem, olhem, tenham cuidado, observem, entendam, discernam as coisas, tenham cuidado, como se não sejam enganados, não se deixem enganar. E cuidado com o quê? De quê? Jesus diz, do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ora, Jesus já havia utilizado antes a figura do fermento. Os irmãos lembram nas parábolas do reino. O reino de Deus é comparado a um fermento que é colocado na massa e ele permeia a massa inteira, esse poder permeador do reino de Deus, que tem essa capacidade de permear a vida, as instituições e tudo mais. O reino de Deus permeia tudo. Tivemos a oportunidade de considerar já aquele texto. E quando Jesus disse isso, falou do fermento, cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus, parece que eles nem ouviram bem que Jesus tinha dito o fermento dos fariseus e dos saduceus. Talvez eles só ouviram, cuidado com o fermento. Aí eles disseram, ih, rapaz, nós esquecemos o pão. E eles acharam que a repreensão de Jesus, a advertência de Jesus, a admoestação de Jesus estava, de alguma forma, relacionada a essa falha deles, de não terem levado pão. Mas, provavelmente, relacionada a alguma coisa com fermento, porque no versículo 12, nós lemos, então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães. Muito provavelmente, o que passou na mente dele foi o seguinte, bom, nós não levamos pães, agora o Senhor está nos admoestando e nos advertindo com relação a comermos pão de fariseus, alguma coisa que tivesse fermento, ou sei lá, a gente não pode precisar, mas eles relacionaram a admoestação de Jesus com o fato deles terem esquecido de levar o pão. E então, nos versos 8 a 11, encontramos uma repreensão, uma gentil repreensão de Jesus, como sempre acontece quando ele se dirige aos seus discípulos. É completamente diferente o tom. Uma coisa é a disciplina de Jesus daqueles a quem ama, como Deus que disciplina e que repreende aqueles a quem ele quer bem, como filho e como pai repreende os filhos. Outra coisa é como Jesus se dirige aos escribas, aos fariseus, aos saduceus, hipócritas, e que iam a ele não porque de fato queriam crer, mas porque não queriam crer. E ele então pergunta, por que estáis pensando, versículo 17, né? 7, aí disseram então, discorriam entre si, dizendo, é porque não trouxemos o pão, e então no versículo 8, percebendo que eles estavam discutindo sobre isso, Jesus disse, por que discorreis entre vós, homens de pequena fé? Não é a primeira vez que Jesus chama os discípulos de homens de pequena fé. Mas, meus irmãos,
é muito diferente homem de pequena fé e homem sem fé nenhuma. Homens incrédulos, homens obstinados, homens endurecidos de coração, que não tinham sinceridade, eles não criam porque não queriam crer. É verdade que os discípulos de Jesus não criam como deveriam crer, mas eles não eram hipócritas nesse sentido, eles queriam de fato crer. E por causa da fragilidade humana, por causa da nossa natureza corrompida e pecaminosa, eram na realidade nós, homens de pequena fé. E a razão por que Jesus os admoesta nesse sentido é porque, poxa, eles viram o que Jesus havia feito. É verdade que eles não podiam, agora, presunçosamente, se fiarem na multiplicação dos pães e não cumprirem as suas responsabilidades. Mas esse não seria o problema. É claro que Jesus não estava tratando disso, eles não haviam entendido qual era a questão e qual era o problema, e, portanto, associaram com essa questão do pão. Mas é como se Jesus estivesse dizendo, esse não é o problema. Essa advertência não tem nada a ver com pão. Vocês não viram o que eu fiz? Quer dizer, se vocês esqueceram pão, isso, na realidade, no final das contas, não será problema. Nós, como crentes, não devemos nos fiar e deixar de realizar a nossa responsabilidade. Mas quando nós fazemos isso, ainda assim nós podemos confiar em Jesus. Ele é o nosso fiel supridor. Já se revelou como um poderoso, gracioso e compassivo Salvador. Esse não era o problema. Então, qual era o problema? No versículo 12, Mateus diz que então eles entenderam, quando Jesus diz no versículo 11, de novo, acautelai-vos, como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães, e sim acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Aí no versículo 12, a observação de Mateus. Então entenderam que não lhes dissera que se acautelassem do fermento de pães. Jesus não estava falando de fermento de forma literal. Com muita frequência os discípulos se confundiam com relação a isso. Eles tomavam ilustrações de realidades mais profundas ou espirituais, como se Jesus estivesse falando de questões literais, né? Quando ele fala a multiplicação dos pães, a questão da água, ali com a mulher samaritana, onde é que eu arranjo dessa água? Ele não entendia que Jesus estava falando da água da vida, que ele mesmo daria àqueles que bebessem dele, claro, figuradamente falando. E aí então, Mateus acrescenta que não falava que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. E aí, meus irmãos, vem a grande questão exegética do texto, né? O que é que Jesus quis dizer? A que ele estava se referindo com a... E Mateus faz referência aqui, que os discípulos entenderam, e agora entenderam corretamente, que Jesus estava fazendo referência, com essa ilustração, a figura do fermento, à doutrina dos fariseus e dos, desculpem, dos saduceus. Bom, o termo aqui usado no verso 12, doutrina, no grego didache, significa, normalmente é utilizada para indicar o ensino, instrução, o que é ensinado, mas por algumas razões o contexto aqui parece indicar mais uma atitude, uma postura adotada, claro, partindo de pressupostos, né, doutrinários, de conceitos, de pressuposições e tudo, mas de uma postura e uma atitude comum entre aqueles dois grupos tão distintos, politicamente, ideologicamente, teologicamente, tão distintos. Jesus não parece estar falando no texto de duas coisas: o fermento dos fariseus, o tradicionalismo, a hipocrisia, só isso. E outra coisa, o fermento dos saduceus, o secularismo, o materialismo. Não. A sintaxe grega parece indicar que Jesus está falando aqui
de uma coisa só, porque usa um artigo só, é uma questão técnica, usa um artigo para ligar as duas coisas, o que, quando acontece no grego koiné, a língua em que a Bíblia foi escrita, o Novo Testamento foi escrito, então dá a ideia de que Jesus está focalizando uma coisa só, o fermento dos fariseus e dos saduceus. E o que esses dois tinham em comum? O contexto é quem nos responde. As pressuposições políticas, filosóficas, ideológicas, teológicas dos grupos eram distintas, mas elas resultavam no mesmo ensino, numa mesma doutrina, numa mesma atitude, numa mesma postura que eles mantinham e ensinavam os outros, procurando impedir que outros crescem na verdade, crescem em Jesus. Ou seja, meus irmãos, eu me refiro à incredulidade. Jesus está se referindo àquilo que, no contexto, unia aquelas duas seitas em outras questões tão distintas. A incredulidade obstinada e a oposição à verdade. A verdade, claro, que Jesus ensinava, representada por Jesus. A incredulidade, Jesus está dizendo, é como um fermento também. Não é só o reino de Deus que permeia, que exerce a sua influência positiva, salvadora, mas a incredulidade obstinada do coração, ela também tem uma influência permeadora. Ela é nociva, só que é uma influência nociva, ela é danosa. E mesmo o povo de Deus precisa ter cuidado, porque pode sofrer dano, algum dano, com relação a essa incredulidade, seja ela oriunda, procedente de um tradicionalismo humano, seja ela procedente do materialismo, do secularismo típico da seita dos saduceus. De um modo ou de outro, a crença dos dois grupos se manifestava num ensino só, numa atitude só, numa postura só. E isso os unia à oposição à verdade. Naquele momento eles não eram saduceus nem fariseus, eles eram opositores de Cristo. Eles eram incrédulos, duramente incrédulos no seu coração, E é disso, pelo contexto, meus irmãos, que o Senhor Jesus está falando, e mais ainda, é contra isso que ele está admoestando os seus discípulos. Cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Cuidado com a incredulidade que cega dos fariseus e dos saduceus, com a obstinação do coração que cega de um e de outro, porque ela é contaminadora, ela causa estrago, como um fermento também, ela pode contaminar a massa toda. Meus irmãos, eu quero aqui rapidamente apenas ressaltar algumas lições para podermos refletir. Primeiro, claro, é a lição do texto. Aqui nós temos uma advertência contra a incredulidade. Temos aqui uma advertência contra a obstinação de corações incrédulos, que, como eu disse no início, amam o erro, amam qualquer tipo de engano de natureza política, ideológica, filosófica, religiosa, supersticiosa, mas não amam a verdade. Por causa da pecaminosidade do coração, por causa das trevas que amam o erro, que sufocam a verdade e colocam no seu lugar a mentira. E o resultado acaba adorando a criatura ao invés do Criador. E ainda acabam sendo entregues, experimentam a ira de Deus sendo entregues à lascívia, ao pecado, a desonrarem seus corpos entre si. Como Paulo diz, escrevendo aos Romanos. Os fariseus e saduceus ilustram a incredulidade dos tradicionalistas e dos liberais, daqueles que sustentam as suas filosofias, ideologias, teologias, visões do mundo
radicalmente diferente como esses dois, mas encontravam-se unidos pelo que eu mencionei, a obstinada incredulidade na verdade revelada e na oposição a Cristo e ao seu reino. Claro que a segunda é decorrente da primeira. Se opunham a Cristo porque se opunham à verdade. Sei lá, pode até ser o contrário também, não é? Se opunham à verdade porque se opunham a Cristo e ao seu reino. Do ponto de vista humano, irmãos, o que impede as pessoas de aceitarem a verdade do Evangelho não é que a verdade do Evangelho não seja razoável. Não. É que elas amam o erro. Elas amam o pecado. Elas amam as suas próprias ideias, as filhas dos seus próprios pensamentos. Elas amam os seus achismos, as suas tradições humanas, os seus conceitos, as suas filosofistas, humanistas, racionalistas, evolucionistas, etc. Amam, elas gostam do engano, elas apreciam o erro. São frutos do próprio coração e por isso exaltam o erro. A boa ciência não contraria as Escrituras. O que contraria as Escrituras são os pressupostos, sejam eles tradicionalistas ou materialistas. Isso sim é que acaba contradizendo as Escrituras. E chega a um ponto, meus irmãos, e esse texto mais uma vez nos alerta com relação a isso, em que Deus entrega os homens a si próprios, deixando-os, os entregou e os deixou lá, e retirou-se deles. Já lemos isso mais de uma vez nos nossos estudos do Evangelho de Mateus. Quando a pessoa endurece o seu coração e endurece a sua cerviz, e ama o engano e ama o erro, não importa se as suas pressuposições sejam tradicionalistas ou materialistas, chega um momento em que essas pessoas passam a ser entregues a si próprias. Isso significa juízo da parte de Deus. Quando cessam o oferecimento dos meios de graça que poderiam conduzir um pecador ao convencimento do pecado, ao arrependimento e à salvação em Cristo. E cessam. E Deus os retira deles. E eles são entregues aos seus próprios pensamentos, à vaidade dos seus próprios pensamentos. E não apenas fazem essas coisas, diz Paulo, mas aprovam essas coisas e se exaltam e se ensoberbecem como se fossem sábios, quando na verdade eles não passam de loucos, que trocam adoração ao Deus transcendente e presente, verdadeiro, que se revela dos céus e se revela na sua própria palavra, pela própria criatura, e passa a adorar a criatura ao invés de adorar ao Criador. Essa é a explicação, irmãos, para o amor ao engano, ao erro e a dificuldade que as pessoas têm para se chegarem a Cristo como o seu, de fato, Salvador e o reconhecerem nele a verdade. Apenas uma palavra final. Temos aqui, eu quero chamar a atenção especialmente a isso, o alerta nem é para aqueles que estão procedendo assim. Tanto, é verdade, Jesus os alerta indiretamente quando diz que nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal de Jonas, a ressurreição dele final, o último grande sinal que Jesus realizaria. Mas diretamente Jesus está na segunda sessão se dirigindo aos seus discípulos, dizendo: acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Ou seja, acautelai-vos da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Acautelai-vos da idolatria obstinada decorrente desses conceitos políticos, ideológicos, filosóficos e teológicos contrários à vontade de Deus, contrários à palavra de Deus. É, portanto, a admissão de que mesmo os discípulos de Jesus poderiam ser contaminados por esse fermento danoso, venenoso da obstinação incrédula de um coração que rejeita a verdade, que não quer na realidade a verdade.
Esses homens, eu repito, eles não foram a Cristo pedindo um sinal porque eles queriam crer e queriam um sinal nesse sentido. Não, o oposto disso. Eles foram ali como instrumento de Satanás para tentar Jesus, para tentar pegar Jesus, para para na realidade, talvez a melhor maneira de dizer foi para não crer. Eles pediram o sinal, mas na verdade eles não queriam, eles queriam demonstrar que Jesus não podia fazer e, portanto, não era quem diria ser, então, uma desculpa para não crer. E nós precisamos ter cuidado com o veneno da incredulidade oriunda, seja do tradicionalismo, seja dessas filosofias materialistas que nos cercam. Talvez os irmãos possam dizer, puxa, mas a igreja, os crentes, sim, a igreja e os crentes. Os irmãos não imaginam o quanto de incredulidade vem impregnada naquilo que se chama de teologia liberal, de teologia crítica, que solapou a verdade, a autoridade, a infalibilidade, a inerrância das Escrituras em instituições teológicas de ensino na Europa, nos Estados Unidos e no Brasil. E que tem destruído a fé daqueles que deveriam ser os líderes religiosos e se tornarem capacitados para discernir os sinais dos tempos. Muitos se tornam expertos em outras áreas, passam a discernir muito bem os sinais dos climas e política, e como anda a questão, bem habilitado no que diz respeito a fazer previsões da Bolsa de Valores, se o dólar vai subir ou se vai descer, não é? Ou então de questões de várias áreas científicas e movimentos sociais e tudo. Eles só não entendem dos sinais dos tempos. Eles só não reconhecem as verdades que a palavra de Deus ensina. Eles só não aceitam a Bíblia como palavra infalível e inerrante de Deus e não creem, em fato, que Cristo é Deus verdadeiro, o Filho de Deus que veio a esse mundo e morreu na cruz de forma expiatória e redentora para que todos quantos nele creiam não pereçam, mas alcancem a vida eterna. Muitos em seminários e crentes por aí se deixam contaminar com essa incredulidade obstinada e assim são contaminados e aí deixam de crer, pelo menos externamente, na verdade. Que Deus nos abençoe, meus irmãos, nos livre, nos guarde do fermento dos fariseus e dos saduceus, da incredulidade obstinada e da rejeição e da oposição da verdade que nasce, seja quando a tradição, ou seja, quando a razão, entre aspas, é colocada acima da revelação da palavra de Deus. O resultado sempre será a incredulidade na autoridade e na suficiência das Escrituras.